Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Falta de chuvas atrasa desenvolvimento da lavoura gaúcha de trigo. Formulada a proposta de seguro para eventuais casos de aftosa no Rio Grande do Sul. Técnicos agrícolas gaúchos propõem criação de quadro de agente fiscal agropecuário. Centrais de inseminação buscam genética da conexão Delta G. Federarroz vai adotar medidas judiciais sob projeto de lei de Nova Santa Rita. Uruguai classifica 7 conjuntos para a final do Freio de Ouro. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos dias haverá pancadas de chuva, frio e geadas no Rio Grande do Sul, segundo o Boletim Integrado Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater e o IRGA. Neste sábado, a presença de ar seco manterá a grande amplitude térmica em todas as regiões, com temperaturas mais baixas durante o período noturno e valores mais elevados durante o dia. No domingo, as temperaturas superarão 25 graus na maioria das regiões e a aproximação de uma frente fria deverá provocar pancadas de chuva na fronteira oeste, Campanha e Zona Sul. Na segunda e na terça-feira, a propagação da frente fria vai provocar chuva com possibilidade de temporais isolados, sobretudo na faixa norte e nordeste, e o ingresso de uma nova massa de ar frio provocará acentuado declínio das temperaturas em todo o estado. Na quarta-feira, a presença do ar frio manterá as temperaturas baixas, com formação de geadas na maioria das regiões. Os totais previstos são inferiores a 10 milímetros na maioria das localidades da metade sul. No restante do estado, os valores oscilarão entre 20 e 35 milímetros e poderão alcançar 50 milímetros nos campos de cima da serra. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Além do Banrisul, os produtores do Rio Grande do Sul podem contar com outras entidades do sistema financeiro estadual para acessar o crédito rural. Juntos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDA, e o Badesul somam 1 bilhão e 800 milhões de reais prospectados para o Plano Safra 2021-2022. O BRDE projeta contratações ao redor de 1 bilhão e 100 milhões de reais para o atual Plano Safra, sendo que cerca de 150 milhões de reais desse volume são de recursos próprios por meio do Equaliza Sul. É um valor próximo ao operado no plano anterior. Já o Badesul irá disponibilizar o montante aproximado de 700 milhões de reais. Para isso, vai oferecer condições especiais como a dispensa da taxa de análise para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas.
Nas regiões administrativas da Emater de Juí e Santa Rosa, a cultura do milho está em entre-safra. Mais ao norte, nos municípios costeiros e próximos ao rio Uruguai, produtores iniciam a dessecação e o preparo das áreas para plantio, segundo o informativo conjuntural da entidade. Segue intenso encaminhamento de projetos de custeio das lavouras para a próxima safra. Na região do Planalto e Alto Jacuí, produtores iniciam o preparo das áreas que receberão a cultura no final de agosto e começo de setembro, manejando plantas de cobertura com predomínio de gramíneas. O manejo das espécies com menor relação entre carbono e nitrogênio foi adiado para a mais próxima semeadura. Na regional da Emater de Juí, produtores de soja buscam informações e planejam atividades visando acesso às opções de crédito rural disponibilizadas pelo atual Plano Safra. Falta de chuvas atrasa desenvolvimento da lavoura de trigo no Rio Grande do Sul. Segundo a FECOAGRO RS, mesmo com este problema, a expectativa ainda é de uma safra acima de 3 milhões de toneladas do cereal. Nestor Tipa Júnior. O fim do período de plantio das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul é marcado pela falta de chuvas nas últimas semanas. A expectativa de que as precipitações viriam na última semana não se confirmou. A avaliação é da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Conforme o presidente da entidade, o plantio atrasou nas zonas mais quentes e isso traz uma amplitude muito grande para esse ano. Segundo o dirigente, existe trigo que foi passado na ureia, trigo com desenvolvimento bem adiantado e trigo que recém está germinando. Mas, de forma geral, a falta de chuva, especialmente em regiões como Santa Rosa e Missões, tem atrasado o desenvolvimento. Sobre o mercado, o presidente da FECOAGRO salienta que ele se mantém ajudando e trazendo uma perspectiva para o produtor na venda para a produção moageira e também na venda para a produção animal. Qualquer um dos lugares os preços estão relativamente bons e o produtor aproveita isso, e isso puxa um pouco a questão da comercialização. Também queríamos dizer que houve um aumento de área muito significativo no Rio Grande do Sul, e isso é pertinente em todas as regiões, Nós acreditamos que deve andar ao redor de 20% o aumento de área do Rio Grande do Sul. A FECOAGRO estima desde o início uma área de 1.100.000 hectares, o que deve, se o tempo colaborar, contribuir para maior recebimento de trigo nas cooperativas, com a previsão de uma safra passando de 3 milhões de toneladas, podendo chegar a 3.300.000 toneladas. Sobre os grãos de verão, Pires informa que já começam a existir movimentos no Rio Grande do Sul de dessecagem de áreas para o plantio do milho. Já sobre a soja, entende que haverá um aumento de área porque existem campos na fronteira agrícola gaúcha que estão se transformando em campos da oleaginosa. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Combustíveis e fertilizantes seguem influenciando nos custos de produção. Mesmo com a queda da taxa cambial, o índice de inflação dos custos de produção, o IICP, registrou alta de 1,62% em junho, na comparação com maio. Já os preços no campo tiveram a primeira queda no ano. O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores, o IIPR, aponta variação negativa de 6,73% no mesmo período. Os dados foram divulgados pela Farsul. Desde o início do ano, o IICP apresenta uma sequência de altas, acumulando 17,39% ao ano. Em 12 meses, o indicador chegou a 23,03%, novo recorde da série histórica que teve início em 2010. Assim, o IICP se mantém bem acima do IPCA, que atingiu 8,35% no mesmo período. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz, emitiu nota sobre o projeto de lei número 037/2021, que foi recentemente aprovado pela Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. O PL institui a Política Estratégica de Proteção de Territórios Produtivos Sensíveis e Agroecológicos para mitigar o impacto de agrotóxicos
no município de Nova Santa Rita. A entidade, após a análise do texto do projeto, informou que adotará a totalidade das medidas cabíveis, inclusive judiciais, no sentido de defender o direito dos produtores rurais de seguirem produzindo alimentos para o abastecimento do país. Na avaliação da Federarroz, o projeto de lei adotado no município, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, é incompatível com as previsões contidas no ordenamento jurídico vigente no país, baseado na Constituição Federal de 1988, se revelando, portanto, passível de ser considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Técnicos agrícolas gaúchos buscam criação de quadro de agente fiscal agropecuário. Em reunião com a secretária da Agricultura, Sintargues apresentou propostas dos servidores da categoria nas autarquias estaduais. Nestor Tipa Júnior. O Sindicato dos Técnicos Agrícolas no estado do Rio Grande do Sul, o Sintargues, realizou reunião com a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do estado, Silvana Covatti. Na ocasião, os representantes da entidade também levaram pleitos da categoria dentro das autarquias do governo, como Emater, IRGA, SEASA e da própria secretaria. Entre os pontos destacados, um dos principais é o projeto de criação do quadro de agente fiscal agropecuário estadual de nível médio técnico, demanda dos técnicos da secretaria e já apresentada anteriormente e que se encontra em tramitação. Segundo a avaliação do Sintargues, a legislação referente à estrutura funcional dos cargos de nível médio técnico profissionalizante da Secretaria encontra-se defasada, necessitando da adequação através da criação de um quadro de pessoal próprio, dando a possibilidade de opção aos atuais servidores dos quadros técnicos de nível médio do Estado. O documento destaca que os profissionais citados já exercem as atividades de fiscalização dentro das áreas de sanidade animal e vegetal e possuem competência legal e as atribuições fixadas nas leis que regulamentam as profissões já elencadas e não oneraria o Estado com novas contratações, segundo o presidente do Sintargues, Luiz André Sasso. A importância é bem referente mesmo, né, à valorização de uma categoria e também uma maior possibilidade da secretaria mesmo, né, ter um quadro desse nível de agente de fiscal agropecuário. Valorizaria não apenas os profissionais, mas também a própria secretaria, né. Durante o encontro foi também ressaltado o trabalho dos técnicos agrícolas nas diversas autarquias estaduais e outro conjunto de propostas foi apresentado, reforçando a importância da categoria no trabalho junto ao setor produtivo. O documento também trouxe pontos como reajuste de valores de diárias dos técnicos que trabalham nos postos de divisa, campanha de prevenção ao assédio moral, treinamento e exercícios de atividades, política salarial para os técnicos agrícolas, política de modernização e demandas específicas dos servidores técnicos orizícolas do IRGA e dos profissionais técnicos agrícolas da Emater. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Para a Semana da Agricultura Familiar, a FETAG elaborou uma carta aberta em defesa da agricultura e da pecuária familiar, em que aborda o momento vivido pelos produtores gaúchos e a importância da produção de alimentos para a economia e manutenção da vida. O governador do estado, Eduardo Leite, e o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, recepcionaram o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, e o vice-presidente, Eugênio Zanetti, para o ato de entrega do texto. A carta expôs as dificuldades sentidas pelo setor produtivo, em especial na agricultura e pecuária familiar, que vive um momento de forte alta nos custos de produção e de baixa lucratividade, principalmente em cadeias como a leiteira, a de aves e a de suínos, além dos impactos causados pela pandemia e pelas estiagens dos últimos anos. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 70,48 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 258,24 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 86,43 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 156,65 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 78,77 a saca de 60 quilos.
O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 11,28 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,64 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,05 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,20 o quilo vivo. E o leite, R$ 1,97 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Proposta de seguro para eventuais casos de aftosa no Rio Grande do Sul é formulada. Tema do ressarcimento ao produtor foi debatido em painel promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, com a participação do economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Nestor Tipa Júnior. Com a retirada da vacinação da febre aftosa no Rio Grande do Sul, os pecuaristas ainda têm dúvidas em relação ao ressarcimento de um eventual foco da enfermidade. O assunto foi tema de painel realizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária, com a participação do economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. O especialista abordou como as entidades estão trabalhando para aumentar o lastro de indenização, já que, dependendo da gravidade, os recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, o Fundesa, podem não ser suficientes para cobrir todos os ressarcimentos. Segundo da Luz, o saldo registrado no final de 2020 do fundo foi de 24,5 milhões de reais, o que daria para indenizar 6.697 cabeças. Com esse recurso, eu não consigo indenizar um foco importante. Só para nós termos uma ideia, um foco de 5.000 cabeças, ele precisaria de 18 milhões de reais. Só aí eu já fui quase todo o meu dinheiro. Se eu tiver que indenizar 10.000 cabeças, vai me faltar 12 mil.
E se eu precisar indenizar 20 mil cabeças, que é um cenário pouco provável, mas possível, vai me faltar 49 milhões de reais. O economista-chefe da Farsul reforçou também que o Estado não tem recursos para garantir a indenização e, com isso, o produtor pode correr o risco da perda de seu rebanho. Em estudos, a Farsul avaliou que era preciso ter verbas para cobrir ao menos a perda de 20 mil cabeças em um eventual caso de aftosa no Rio Grande do Sul. Mas para isso, de acordo com o Daluz, seria preciso que os recursos para o Fundesa crescessem 200% para ampliar essa cobertura. Com isso, uma solução vem sendo estudada, que é a participação de uma seguradora para a realização de um seguro para o caixa do Fundesa, para caso haja necessidade. Para cobrir 20 mil cabeças, será necessário um recurso de pelo menos 73,5 milhões de reais. Com isso, o valor do pagamento anual, considerando o prêmio da seguradora, seria de 4 centavos por cabeça, o que reduziria drasticamente o valor ao pecuarista. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Conselheiros do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, aprovaram a prestação de contas da entidade para o primeiro semestre de 2021. O saldo do Fundesa é de R$ 99.600.000 e os gastos entre investimentos e indenizações foram de R$ 3.440.000. O destaque entre os aportes de recursos foi para a cadeia da pecuária leiteira. Do total de saídas no semestre, R$ 1.900.000 foi destinado à indenização de produtores. No ano passado, no mesmo período, o valor foi de mais de R$ 2.800.000. Segundo o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, esse recurso se deve à redução na atividade de coleta de amostras devido ao recrudescimento do coronavírus. Capacitação de servidores, apoio ao projeto de reestruturação do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária e aquisição de insumos para diagnóstico laboratorial foram outros pontos de investimento do Fundesa no semestre. A Brigada Militar flagrou o contrabando de 8 bovinos oriundos da Argentina quando faziam a travessia para o Rio Grande do Sul. A Brigada Militar e fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que integram a equipe do programa Sentinela, foram até a propriedade de desembarque dos animais no município de Alecrim. Conforme o coordenador do programa Sentinela, Francisco Lopes, os bovinos foram atravessados a nado pelo Rio Uruguai e estavam machucados e exauridos. Informa que os animais foram apreendidos e encaminhados para abate imediato, segundo previsão legal, devido ao risco sanitário, visto que o status para a febre aftosa do Rio Grande do Sul é superior ao da Argentina, que ainda pratica a vacinação. Centrais de inseminação buscam genética da conexão Delta G. Associados da entidade contam com 31 exemplares das raças Hereford e Braford contratados pelas empresas. Nestor Tipa Júnior. A contratação de touros por centrais de inseminação vem sendo uma ferramenta importante para a difusão do melhoramento genético na pecuária. Os resultados obtidos nos índices de seleção atraem estas empresas difusoras de genética para que possam partilhar o trabalho genômico desenvolvido pelos selecionadores. Os associados da Conexão Delta G contam atualmente com 31 exemplares das raças Hereford e Braford em centrais pelo Brasil. Os animais contratados pelas empresas de genética fazem parte das baterias de touros, gerando este compartilhamento do trabalho que vem sendo desenvolvido pela entidade. De acordo com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, todas as principais centrais do país contam atualmente com algum exemplar que disponibiliza a genética trabalhada dentro da entidade. A Conexão tem 31 touros em central de inseminação e que tem outros touros jovens recém-contratados que em breve vão ter sêmen disponível também. Todas as centrais do Brasil têm muito interesse em contratar touros da Conexão e a Conexão tem touro em todas as centrais, né? Peter reforça também que todos os anos surgem novos exemplares no mercado com novas linhagens superiores às de gerações anteriores. E estas novas gerações, muitas já superaram as mais antigas e são colocadas no mercado. Além de disponibilizar a genética de alto valor, os criadores estão sempre renovando esta genética. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
Obrigada, Nestor. Estão abertas as inscrições para os animais das raças Devon e Bravon que participarão da Expo Inter 2021. Será a primeira participação de exemplares Bravon depois do reconhecimento oficial da raça sintética pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em setembro de 2020. O prazo se encerra no dia 2 de agosto. As informações estão no site da associação. Segundo a presidente da entidade, Simone Bianchini, a orientação é que todas as recomendações de saúde sejam rigorosamente seguidas por criadores e trabalhadores. Afirmou ainda que a associação estará pronta para dar respaldo aos que se inscreverem, assim como respeita aqueles que ainda não se sentem à vontade para participar. A programação da ABCDB no evento será divulgada em breve. A Força Uruguaia apresentou seus novos candidatos ao título máximo da raça crioula. Depois de 4 dias de provas, a classificatória ao freio de ouro, promovida pela Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai, definiu mais 7 conjuntos, 4 fêmeas e 3 machos, com vaga garantida na decisão de 2021, realizada no Brasil. A etapa, pelo 2º ano consecutivo, foi realizada na cidade de Salto. Destaque entre as fêmeas, Irmacita Calabaça também se sobressaiu ao sustentar a liderança do início ao fim, já que marcou presença na primeira colocação desde a etapa morfológica. Na outra categoria, a dos machos, houve alternância de posições no decorrer da classificatória, mas quem acabou ficando no topo do pódio foi Índio Varigui del Chamamé. Vendas de coberturas do cavalo crioulo alcançam mais de R$500 milhão. Em 3 edições do Padrijos, promovidas pela Trajano Silva Remates, foram comercializadas acima de 100 coberturas de garanhões da raça. Nestor Tipa Júnior. As 3 edições do leilão digital Padrijos, realizado pelo site da Trajano Silva Remates, de maio a julho deste ano, alcançaram números significativos. Foram vendidas mais de 100 coberturas da raça crioula. De acordo com o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, este foi o melhor primeiro semestre dos últimos 6 anos. Ele ressalta a importância deste resultado de comercialização. Isso nos sinaliza que o cavalo está indo muito bem, obrigado, e que os garanhões de genética diferenciada têm grande procura. A quantidade de investidores comprando também chamou a atenção. Os eventos movimentaram mais de R$500 milhão. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. Dia 26 de julho ocorre o leilão virtual das cabanhas Lida Campeira, Dom Alberto e Dom Gregório. Serão ofertados 23 lotes de cavalos crioulos, o início às 8h30 da noite, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural. O leilão está a cargo da Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br. Dia 28 de julho acontece o leilão virtual Consistência Genética. O evento inicia às 8 da noite pelo Lance Rural, remata Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. No dia 30 de julho é a vez do leilão virtual Marca 11 na Resenha. Em oferta, 17 lotes de cavalos crioulos, o remate às 8h30 da noite no canal Terra Viva, no Martelo Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréia Odriozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Rejane. Realizado anualmente desde 2002, o Congresso Brasileiro do Agronegócio já faz parte da agenda dos principais formadores de opinião e dos executivos que atuam no agronegócio brasileiro. Em sintonia com os acontecimentos e aprendizados recentes, a Associação Brasileira do Agronegócio realiza a 20ª edição do evento no próximo dia 2 de agosto, este ano novamente no formato online. Sob o tema Nosso Carbono é Verde, ocorrerá uma ampla discussão sobre o peso geopolítico que o Brasil tem no campo da segurança alimentar e energética, a importância da preservação do meio ambiente, a necessidade de mecanismos financeiros eficientes e sobre os investimentos sustentáveis. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site congressoabag.com.br. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Odriozola.
Obrigada, Andréia. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O manejo dos ovinos no período crítico do inverno foi tema do Agropauta Técnica Pecuária desta semana. Conversamos com o médico veterinário e inspetor técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a ARCO, Ronaldo Carpes da Costa. Entre as pautas, nutrição e cuidados no parto. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. O nosso tema de hoje aqui no Agropauta Técnica Pecuária é ovinocultura e a gente vai conversar com o inspetor técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a ARCO, Ronaldo Carpes da Costa. Ronaldo, prazer te ter aqui conosco no Agropauta Técnica Pecuária. Prazer, Nestor, e para mim é muito prazeroso falar de ovinocultura contigo. Bom, Ronaldo, a gente tem aí um momento da ovinocultura que é de muita atenção do produtor, especialmente nesse momento de inverno, né, onde a gente tem um clima que muitas vezes traz algumas complicações. Eu queria saber inicialmente, assim, o que são os principais cuidados que os ovinos têm que ter nesse período, onde tem dias muitas vezes de frio, muitas vezes de chuvas. Nestor, assim, ó, no Rio Grande do Sul a gente tem distintas regiões de criação de ovinos. A campanha em Fronteira Oeste é criada basicamente no sistema extensivo, e é onde a gente vai para a região central do estado, ou vai para a região das Missões, já é mais intensivamente com propriedades menores, então que eles encerram, normalmente eles encerram os ovinos à noite. Então, são diferentes maneiras, mas basicamente o que a gente precisa ter neste momento é um estado nutricional bom das ovelhas e com boa sanidade. Que a ovelha, as ovelhas, elas estando sadias, elas vamos dizer assim, andam bem, elas caminham bem, elas se protegem do frio, elas
Então, uma ovelha, basicamente, os cuidados que a gente tem que ter é cuidados sanitários e cuidados nutricionais para que o rebanho consiga se manter aquecido, se manter com saúde. Bom, são dicas bem importantes, né, para esse momento que a gente tem, e também é um momento muito crítico aí da questão também da aparição, né, dos animais. O que o produtor deve ficar alerta para evitar problemas, amenizar os problemas de mortandade dos animais nesse período também? Eu acho que antes de nós entrar nessa parte da aparição, na parte de sanidade é importante a gente salientar que o rebanho tem que estar bem dosificado, que não pode ter vermes, que ele tem que estar bem alimentado, tem um estado nutricional, estado corporal bem bom, para que tudo se desenvolva bem quando chegar o momento do nascimento dos cordeiros, que é mais uma colheita, vamos dizer assim, que a gente pode tirar das diversas produtos que a ovinocultura ou que a ovelha nos oferece, entre a lã, entre a pele, entre o leite e o cordeiro, que é a parte de carne. Então, nesse momento, a gente tem que ter alguns cuidados básicos, como vamos dizer assim, recorridas. A gente tem que olhar a ovelha quando ela vai parir, a gente tem que identificar as ovelhas que vão parir, e quanto mais vezes a gente chegar no rebanho e olhar com calma a ovelha que está próxima a parir, ela demonstra alguns sinais, ela começa a se deitar, se levantar, olha para o flanco. Então o produtor precisa identificar essa ovelha que vai parir e procurar quanto mais vezes ir olhar para ver se ela conseguiu parir. Que normalmente as ovelhas parem sozinhas, parem bem, mas acontece de a gente ter algum parto com mais dificuldades e aí precisa ajuda. Quando precisa ajuda, não pode esperar muito. Então, no máximo 2 horas, se a ovelha não pariu, o produtor tem que intervir e ajudar o cordeiro a nascer, ou se for maior a dificuldade, procurar uma assistente veterinária para alguma outra, uma cesárea, se for o caso. Além disso, então, assistência ao parto, com as recorridas, o produtor tem que ver que o cordeiro, depois de nascer, ele precisa mamar o colostro. Então, é importante que veja o cordeiro mamou na ovelha. Se ele não mamou, tem que tirar um pouco de leite desta ovelha e fazer ele mamar, ou segurar a ovelha, porque ele mama o colostro. Tem propriedades nutricionais e propriedades assim de anticorpos que o cordeiro vai necessitar nessas primeiras horas de vida. Então, em algumas possibilidades de ter um banco de colostro guardado, congelado, e se a ovelha não, por um acaso, ela não tiver leite, a gente ministra esse colostro para o cordeiro. Também, vamos dizer assim, outros cuidados. Cuidado com predadores. A ovelha, quando está cria, o cordeiro nasce, e a gente sabe que tem predadores em algumas regiões, então trazer esse rebanho para parir mais próximo das casas, mais perto das casas, onde pode ter melhor cuidado. Ou tem outras maneiras de se cuidar os predadores. Hoje tem cães guardiões que vivem junto com o rebanho e não deixam os predadores chegar. Então tem que ter esse tipo de cuidado. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Realizando um balanço da safra 2020-2021, o gerente da unidade da Cansul em Restinga Seca, na região central do estado, Tiago da Costa Fengler, detalha como foi o recebimento de grãos neste ano. A Cansul recebeu em torno de 650 mil sacos, como um todo. Todas as unidades. A gente recebe nas 2 unidades próprias e recebe em alguns parceiros também, outras cooperativas, alguns outros parceiros. Foi um recebimento satisfatório. Tiago também destaca sobre a comercialização no atual período. Tem sido bastante
bastante assim, tem que ter nervos de aço, porque ele um dia sobe, um dia cai. A gente está num período onde as lavouras dos Estados Unidos elas estão se consolidando, então qualquer notícia climática lá nos Estados Unidos acaba alterando o nosso mercado. Não temos como descobrir o dia de amanhã, né? E também não é um negócio que não tem retrovisor, a gente não consegue olhar para trás. Né? Qual é a tua necessidade de a comercialização do grão? Qual é o investimento que tu tem que fazer logo? Exato, ou daqui a pouco já fez todos os investimentos, já pagou tudo que tinha que pagar, isso é uma gordura que sobrou. Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Região de Bagé promoverá segundo concurso virtual de artesanato em lã ovina. O segundo concurso virtual de artesanato em lã ovina do Rio Grande do Sul, na etapa regional de Bagé, acontecerá no próximo dia 30 de julho. Promovido pela Emater, o evento estará avaliando peças inéditas confeccionadas com lã crua ovina de fiação manual e de lã top, nas modalidades tecelagem, tricô, crochê, feltragem e acolchoado, junto com técnicas mistas. O objetivo do concurso é promover a valorização do artesanato em lã ovina, estimular a produção contínua de peças de lã ovina e dar visibilidade ao artesanato local durante o período de pandemia. Fica vedada a participação de instrutores oficiais de artesanato em lã ovina. Os artesãos interessados devem entrar em contato com os escritórios da Emater do seu município, podendo inscrever apenas peças inéditas que ainda não foram avaliadas em outros concursos. Também será disponibilizado aos interessados o regulamento de participação. Segundo a extensionista rural Andréia Balbuelo, o concurso é importante, pois valoriza a cultura do campo, o saber e o fazer artesanal das famílias assistidas. De Bagé para o Campo em Notícia, falou Beto Cogói. Verde Ubiratã, da Rádio Soledade. A silvicultura pode deixar um resultado interessante. É o caso do Pinus Eliotti. Há empresas hoje na região do Alto da Serra do Botucraí comprando a resina do Pinus Eliotti, e ele deixa uma margem muito grande, muito expressiva, mais inclusive que a lavoura de soja para o proprietário. Teve gente que plantou a mata de Pinus Eliotti por ter terra barata e dar cobertura para o solo, mas hoje ele se transforma numa renda. Antes de vender a madeira, produzir a resina. É uma fonte de renda da qual muita gente que tem o pinus plantado não sabe, né? Nunca ouviu falar de resinagem, tirar a resina do pinus, né? E tem gente que pensa em vender a madeira, mas a madeira é difícil de vender. Até que hoje está um pouquinho melhor, mas é difícil de vender a madeira, né? Hoje 2 toneladas. Hoje a resina subiu um pouco, é uma coisa atípica, mas está R$7.000 a tonelada. Quer dizer, você tirando aí... deve lhe dar uns 5, 6 mil reais por hectare para o dono da área, né? É conforme disse o extrator da resina, e que ele já faz isso em todo o estado. Interessante, por quê? Porque você não mata a árvore, tira a resina e ela rende, em média por hectare, 5, 6 mil para o proprietário. E as plantas ficam lá. Especial para o Campo em Notícias da Rádio Soledade Verde Ubiratã. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição
nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net. Os caminhos e desafios para a lavoura arrozeira estiveram em debate no Agropauta Web Talks. Participaram o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, o diretor comercial do IRGA, João Batista Camargo Gomes, e o presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, Cristiano Cabreira. A mediação é de Nestor Tipa Júnior. A gente vai apresentando para vocês o tema de hoje, que são os novos caminhos e desafios para a lavoura arrozeira. Eu vou apresentar desde o início já o nosso time de hoje, de debatedores aqui. Estão conosco aqui o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, também o diretor comercial do IRGA, João Batista Gomes, e o presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, Cristiano Cabreira. Então a gente vai começar falando justamente sobre isso, né, esses novos caminhos e desafios para a lavoura arrozeira. Vou começar também, de novo, pelo presidente Alexandre Velho, falando aí quais são esses caminhos, quais são os desafios que hoje a lavoura arrozeira encontra. Bom, certamente estes novos caminhos passam por uma racionalização das áreas em produção, passa necessariamente por uma intensificação do sistema de produção e, claro, temos que ter um olhar muito cuidadoso atualmente com a questão aí dos custos, né, que estão modificando bastante, e também aí cada vez mais intensificar esta rotação de culturas que nós tanto falamos e que a Federarroz vem aí há vários anos indicando aos produtores que possam então, na medida do possível, buscar esta rotação com a soja e com a pecuária. Tem uma coisa que eu comento já, Nestor, há bastante tempo, que eu observo, que os produtores que preparam a sua propriedade para a soja, normalmente eles já entram de uma forma adequada. Então, eu estou falando em macro drenagem, estou falando também num sistema de ruas para um acesso rápido a toda a propriedade. Então, na verdade, o que define muitas vezes o quanto uma propriedade pode plantar de soja, se é 10, 20, 30 ou 50%, que é o meu caso, na verdade, nós preparamos a propriedade para a soja. E não é a soja que tem que se adaptar à propriedade. O Alexandre já iniciou abordando uma questão bastante importante. Concordo e ratifico todas elas. No meu ver, hoje a lavoura só é possível se houver a diversificação, se houver a rotação, a escolha das áreas, como ele falou, a pecuária
e junto com ela a pastagem tem sido também um diferencial para todos aqueles que conseguem implementar. E tem uma palavra bastante importante em tudo isso, eu penso que ela congrega todos esses fatores ou todos esses aspectos, que é a gestão. O produtor hoje, seja arroz somente ou na questão da rotação, ele tem que trabalhar com a gestão. Ele, mais do que nunca, tem a necessidade de implementar processo de acompanhamento, talvez assessoria, tanto na parte técnica lá na lavoura, como também na parte administrativa. Isso é de suma importância, porque as coisas hoje estão muito no detalhe. A gente tem que ter muito cuidado, né? O produtor teve uma oportunidade única esse ano. Nós fizemos uma excelente colheita, tanto de arroz como de soja, e preços que cobrem bem o custo de produção. Nós tivemos aí uma baixa do preço, né? E essa baixa, mesmo assim, nós tivemos, né, a rentabilidade necessária, mas foi providencial essa baixa de preços, porque se seguisse naqueles patamares que estavam, nós poderemos, né, incentivou bastante produtores a aumentar a área para a próxima safra. Isso, nós, como dirigentes e como formadores de opinião, ficamos bastante assustados com isso, porque nós tivemos um custo de produção que está subindo barbaramente este ano, tá? E nós não sabemos a quanto nós vamos vender o nosso produto ano que vem. Então, nós temos a questão da gestão, que já foi falado aí. Precisamos ter uma gestão do nosso custo de produção. Nós precisamos ter diversificação, tá, em todo o nosso sistema produtivo. Não adianta nós sermos só produtores de arroz, nós temos que ter o arroz, nós temos que ter a soja, nós temos que ter o milho. Claro que cada propriedade tem a sua realidade, tá? Mas principalmente a gestão do nosso negócio com outras alternativas e com custo de produção que tenha rentabilidade. Então, a gente vem sempre dizendo que nós temos a obrigação de ajustar áreas. Isso está visto nos últimos anos, tá? E foi comprovado nos últimos 2 anos agora, que nós tendo um ajuste de áreas, nós temos rentabilidade. Bom, acho que a gente vai começar então falando, acho que um dos primeiros desafios, e a gente estava falando aqui sobre essa questão, principalmente que o presidente Alexandre Velho falou muito da questão aí da alternativa, das rotações de culturas, dessa questão da soja, o quanto é importante, que é um tema que vem sendo debatido ao longo das últimas aberturas da colheita do arroz, vem sendo muito trabalhado. Então acho que começar uma rodada aí dessa importância desse sistema de produção para que o produtor possa ter essa rentabilidade. E não se fala mais somente em arroz, se fala em agricultura, porque arroz sobre arroz nós sabemos que está aí com os dias contados, porque nós precisamos cada vez mais elevar este patamar de produtividade. E eu falava muito, Nestor, num ponto de equilíbrio até o ano passado, em média, para pagar os custos da lavoura de arroz, e eu falava nesse ponto de equilíbrio em média em torno de 160 sacos por hectare. O produtor vem buscando, tá, se aperfeiçoar na soja. Nós aqui mesmo na nossa região, nós éramos somente arrozeiros e entramos firme na soja. Dom Pedrito hoje já está plantando em torno de 120, 130 mil hectares de soja. Nós adaptamos, no começo apanhamos um pouco, mas depois conseguimos nos adaptar. Vemos atingindo produtividades boas ano a ano, tá? E, claro, o sistema de irrigação fundamental, né, Alexandre, como tu falaste aí. Tem vários sistemas, tem
né, por mangueiras, tem pivô, tem os canhões, tem por inundação, enfim. A irrigação é fundamental para uma produção boa, né? Neste momento, eu conversei com bastante gente para retomar um pouquinho do histórico para trás. Nós vamos lembrar que o ano passado nós tivemos aquela escalada de preços e nós temos a análise pela saída de produto através da taxa CDO. Nós tivemos até o mês de julho de 2020 um incremento na taxa CDO mês a mês. Quando chegou em julho, nós passamos a ter um decréscimo. Quando o arroz atingiu um preço alto, tivemos um decréscimo, e este ano, 2021, nós começamos o ano crescendo aos pouquinhos, até que chegou em abril com a maior CDO recolhida. Depois de abril, nós temos o mês de maio com decréscimo e temos o mês de junho ainda menor. Imagino que agora, no mês de julho, a condição vá se inverter. Por quê? Porque nós sabemos que hoje o varejo, que estava pressionando bastante, ele passou a fazer compras. Então, a análise que eu faço dos últimos dias é que o varejo deixou de fazer a pressão e passou a comprar, mesmo que esteja pressionando ainda na questão dos preços. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Nesta semana, também no canal da AgroEffective no YouTube, será a vez do Agropauta Entrevista. Vamos falar com o presidente do Ibramate, Alberto Tomeleiro, sobre o mercado e a produção da erva mate. É na segunda-feira, a partir das 7h. Já na terça-feira, no mesmo horário, o Agropauta Técnica Agrícola vai falar sobre como minimizar os impactos da incidência de geadas. O convidado é Thiago Herbe, pesquisador em manejo de culturas da CCGL. Quarta-feira é dia de Agropauta Inovação, com o tema Marketplace no Agronegócio, com o gerente de marketing da Orbia, Guilherme Pereira, às 7h. E na sexta-feira, o Agropauta Live Series será sobre comunicação com o fotógrafo Eduardo Rocha, também às 7h. Confira ainda no próximo sábado o Agropauta Curiosidades. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. E quem já pode, vacine-se, e quem puder, fique ainda em casa.